Olá, oitavo ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda, de altura mediana, meu cabelo é vermelho na altura do ombro, todo encaracolado. Eu uso óculos, né, de armação preta, brincos grandes sempre. Estou com uma roupa verde toda florida, assim, na verdade toda cheia de folhas. Não estou sozinha aqui, né, comigo no Libras o Moésio. Olá, Moésio, tudo bem? E essa aula é assim, ela é feita por mim, pelo Moésio, por vocês, professores que estão comigo na rede, me acompanhando durante todo esse curso de História do oitavo ano, né? Inclusive, professores queridos, essa é a nossa última aula ao vivo. Então, nós teremos aula até o dia 23, passando aqui no Centro de Mídias, mas ao vivo, essa é a nossa última aula. Então, já quero agradecer a todos os professores que estiveram comigo aqui nessa jornada, que participaram do chat, que lá naquela avaliação, no QR Code do final da aula, fizeram a avaliação, pontuaram que a gente precisava melhorar, o que estava legal. Então, assim, se hoje nós estamos, né, um pouquinho melhores, né, é porque vocês colaboraram, vocês nos deram muitos feedbacks. Eu quero dizer, assim, que eu aprendi muito com todos os professores. É uma honra, sempre uma honra representá-los aqui, os professores de História do oitavo ano. E, né, parabéns para os alunos que agora vão para o nono ano. Olha que legal, vocês já estão terminando essa trajetória, né? Então, assim, uma ótima aula. E nós vamos falar de um tema que ele é tão importante, né, que inclusive é a nossa última habilidade de transição. Então, eu vou colocar na tela para vocês o tema da aula. Neocolonialismo, século XIX. Então, olha só, vamos pensar a nossa habilidade, né? Porque lembrando que as nossas aulas aqui no Centro de Mídias, elas são sempre aulas que trabalham as habilidades essenciais, né? E aí os professores complementam na sala de aula com as outras habilidades. Olha só, a nossa última habilidade deste ano, do oitavo ano, identificar e contextualizar. O quê? O protagonismo das populações locais nas resistências ao imperialismo na África e Ásia. E qual é o nosso recorte de hoje? O objetivo dessa aula, identificar as diferenças entre neocolonialismo e colonialismo. Contextualizar as questões socioeconômicas que levam à partilha da África. Olha só, a habilidade, né? Ela já nos traz o norte, né? A habilidade, ela traça a narrativa da nossa história. Então, é muito importante que o aluno protagonista saiba como a aula vai ser trabalhada, né? Qual a habilidade que ele está aprendendo. E aí eu vou aproveitar aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Ótima tarde para o Kelly. Olha, um ótimo 2022 para você também. Muito obrigada, querida. Vocês que são espetaculares, vocês que estão aí na sala de aula com os alunos, que aguentaram tempos terríveis, né? Que foram tempos muito difíceis. E vocês estão aí com os alunos presencial, cuidando dos alunos. Vocês são espetaculares, né? Vocês são maravilhosos, imprescindíveis. E aí, olha só, assim, oitavo ano, quando vocês estiverem no nono ano, vocês vão aprender sobre a descolonização da África e da Ásia, está bem? E aí vocês vão aprender, inclusive, que se houve uma descolonização é porque foi colonizado, né? Houve uma colonização. E se houve uma colonização, a gente sabe que foi num processo exploratório, certo? E aí, a gente vai discutir assim, ó, se houve essa descolonização da África e Ásia, é porque em algum momento alguns países foram lá e colonizaram. O oitavo ano já sabe que no processo de colonização, quando um país coloniza outro, é um processo exploratório, porque a colônia, ela se torna o lugar onde a metrópole ela vai retirar minérios, né, mão de obra. A gente já sabe que, inclusive, aconteceu a mão de obra escravizada. E aí vocês vão entender que também nesse processo de descolonização da África e da Ásia, muitos grupos locais ali da África e da Ásia lutaram para que isso acontecesse, né? Mas então hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre
esse conceito, neocolonialismo. Então, a gente pensar um pouco sobre o que é o neocolonialismo e prepará-los para o próximo ano, né? Que é onde vocês terão aí mais bagagem para discutir o próximo tema, que é do 9º ano, que é descolonização. Dá uma olhadinha na tela. Eu já até passei para vocês essa atividade, mas ela é tão importante, essa imagem ela é tão significativa, que eu vou deixar assim, ó, vou deixar 1 minuto para que vocês me tragam a seguinte questão, a seguinte reflexão. Uma das justificativas das grandes potências econômicas da época era levar a civilização, o progresso e a modernidade aos povos africanos e asiáticos. Em relação a esse discurso, né? O que fica evidenciado na imagem. Então, queridos alunos, observem essa imagem e utilizem a atitude historiadora de vocês. E me digam assim, o que vocês estão vendo nessa imagem? 1 minuto. Voltamos. E olha só, aqui os professores, muito obrigada, a Pro Silvânia, da Escola Estadual Antônio Terésio Mendes Peixoto, lá de Jaú, o Proari, bom dia, querido Proari, da Escola Luiz Dáurea de São Vicente, ótimo dia a todos. E então, assim, eu vou contextualizar brevemente essa imagem, a gente já falou disso, né, mas é importante. Olha só, essa imagem, ela está... Nossa, ela diz muita coisa, né? A gente tem ali quer ver? Eu gosto de rabiscar. Inclusive, essa imagem, ela está no caderno do aluno, página 200. Então, nós temos aqui, ó. Na tela, vocês estão vendo, de um lado, o continente africano, e ele tá cavado. Ele tá todo cavadinho. Acima do continente africano, o continente europeu, cheio de dinheiro. Tem umas notas de dinheiro. Do outro lado, temos aqui a América, a gente não vai falar da América. E em cima, nós temos Estados Unidos também, cheio de dinheiro, né? Então, o que essa imagem ela representa? Ela representa este momento que foi o neocolonialismo. O que é o neocolonialismo, né? Ele é um processo responsável por ocupar a Ásia e a África, né? Então, o neocolonialismo... ele anda junto ali com o imperialismo, né? O que é o imperialismo? O imperialismo é quando uma potência, um país, ele começa a fazer bases de poder em outro país, certo? Então, nós temos 2 continentes aqui, ó, Europa e África. Então, o que é o imperialismo? É quando a Europa, ela começa a ocupar territórios da África. Ela ocupa esses territórios e começa a explorar este território. Então... a diferença, né? Tem uma diferença de colonialismo e neocolonialismo. Mas vamos ficar aqui no neocolonialismo, já eu mostro as diferenças. Bom, por que o Eric Hobsbawm, ele fala assim, que o neocolonialismo, ele é filho da segunda revolução industrial, né? Por que ele é filho da segunda revolução industrial? Olha só, tá vendo? A revolução industrial, quando ela expande ali na Europa... ela traz consigo novas demandas. Então, quais são as novas demandas? Vocês se lembram dos 3 M's? Então, ó, a Europa, ela está com a Revolução Industrial a todo vapor. Então, o que ele precisa? O que a Revolução Industrial precisa para se manter ali crescendo? Mão de obra, e bem barata, né? Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Então, olha só... imaginem vocês a Europa assim com a produção lá em cima. Produção de matérias lá no topo. A Europa precisa que
alguns países consumam esses produtos. E, ao mesmo tempo, eles precisam que algum país forneça a matéria-prima para fabricar esses produtos. E também de uma mão de obra bem barata, se possível, assim, mais barato possível, para fabricar esses produtos. Então, essas três novas demandas advindas da segunda revolução industrial, que é mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor, são essas novas demandas que faz com que a Europa comece o seu processo de imperialismo sobre os continentes asiáticos e africanos, certo? Mas e aí, né? Como que isso foi feito? Eles simplesmente foram lá na África e tiraram tudo sem uma conversa prévia? Na realidade, não. O que acontece? Para justificar essa ida, né? Essa ida da Europa até a África e a Ásia, neste processo neocolonialista, imperialista, usou-se algumas bases argumentativas ideológicas. Por exemplo, o fardo do homem branco. O que é esse fardo do homem branco? É uma ideia para justificar essa incursão econômica, né? Para justificar a ida da Europa até a África para fazer essa exploração. O fardo do homem branco diz assim, que o homem europeu, isso é uma ideia, né? Uma ideologia. O mundo ele é movido por várias ideologias, né? Mas essa diz assim, que o homem europeu branco, ele precisa ir até a África para poder civilizar aquelas pessoas, né? Para levar civilização. Então, puxa, que fardo que o homem branco tem de ir até a África, né? Ele está fazendo um favor de ir até lá, explorar os minérios, a mão de obra. E tem outra questão também, na Europa, vocês se lembram que nós falamos de Revolução Industrial e que nem todas as pessoas cabem dentro das indústrias, né? Porque a máquina, ela faz o trabalho de 10 homens, então nós teremos na Europa alguns marginalizados. É interessante para a Europa também fazer o escoamento dessa população para a África, então eles retiram aqueles marginalizados ali da Europa e mandam para a África. Bom, eu vou colocar na tela para vocês o texto que está no caderno do aluno, que ele fala sobre o neocolonialismo, né? E sobre os efeitos desastrosos. Está na página 200, certo? Página 200 do caderno do aluno, volume 4 do 8º ano. Então, eu não vou fazer a leitura, mas fica aí, está no material, fica como uma dica para que vocês utilizem. Agora a gente vai pensar assim, 8º ano, vamos diferenciar o colonialismo europeu lá do século XVI com o neocolonialismo do século XIX, porque a Pro está dizendo aqui que é diferente. Inclusive, eu já vi em algumas provas de vestibulares cobrar essa diferença, né, do colonialismo do século XVI com o neocolonialismo do século XIX. E aí já é a segunda metade do século XIX, quase já século XX. Então o colonialismo ele acontece primeiro, e aí o neo, que de novo, acontece depois. Agora nós vamos diferenciar um do outro. Dá uma olhadinha aí na tela. Então vamos lá. No colonialismo europeu do século XVI, qual era o caminho? Para onde eles estavam indo? Para a América. Já no neocolonialismo do século XIX, que é esse processo imperialista, está indo para a Ásia e África, né? E aí aqui na América, como que ficou a América? Nós temos os Estados Unidos como potência, fazendo também tendo essa relação de exploração com o restante da América. Não significa que eles pararam de vir para a América, significa que a maior parte a grande concentração econômica e o olhar do século XIX era muito mais para a Ásia e África, mas a exploração na América continua, está bem? Mercantilismo, século XVI. Então, lá no século XVI, nós tínhamos ainda os reis absolutistas que orquestravam as práticas econômicas. Olha só, um rei orquestrando práticas econômicas. Já no neocolonialismo do século XIX, a economia ela é mais financeira e monopolista. Já explico isso. Século XVI, nós temos uma burguesia comercial e estados europeus.
No neocolonialismo século XIX, burguesia financeira e industrial. E nós temos novas potências econômicas, né? Lá na Europa, Estados Unidos e Japão. Inclusive, um resultado do neocolonialismo é a Primeira Guerra Mundial, que vocês verão mais pra frente. Então, olha só. No neocolonialismo, nós temos uma retração do Estado, né? O Estado ele já não participa tanto das questões econômicas. No neocolonialismo. Segunda metade do século XIX. No colonialismo, nós tínhamos um rei absolutista que utilizava-se ali de práticas para orquestrar a economia. Então, o rei absolutista ali comandando o cenário econômico através do mercantilismo. Isso no século XVI. Século XIX, né? Finalzinho do século XIX, essa burguesia que já está muito mais empoderada, ela afasta um pouco. Ela vai afastar ali um pouco o Estado. Eles começam ali a primar por mais autonomia. Na tela novamente. Olha lá. Colonialismo europeu, século XVI, passado, né? Garantia de mercado consumidor e exploração de produtos coloniais. Vocês se lembram do Pacto Colonial? Então, nós tínhamos uma metrópole que ia até uma colônia e fazer a exploração dessa colônia. Já no neocolonialismo, nós temos uma reserva de mercado para a produção industrial. Então, uma parte de todo o mercado ele tem que ir para a produção industrial e uma busca constante por matéria-prima. Vocês se lembram que que é uma nova demanda da segunda revolução industrial? Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Essa é uma nova demanda da revolução industrial, da segunda revolução industrial. Século XVI, garantia de mercado consumidor. Como que no século XVI o colonialismo garantia esse mercado consumidor? Através do Pacto Colonial. Então, assim, a colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. Então, eles tinham essa garantia desse mercado consumidor. Já no neocolonialismo, eles não têm essa garantia. Então, eles começam essas novas práticas de ir colonizar a África e a Ásia para utilizar tanto da mão de obra quanto também garantir ali um mercado consumidor. Mas aí já é uma outra relação. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Então, no século XVI, exploração de produtos da colônia, né? Vocês se lembram aqui no Brasil? Pau-Brasil, depois nós tivemos as drogas do sertão, entre outras. No neocolonialismo, busca por matéria-prima e controle de mercados externos para controle de capitais excedentes. O neocolonialismo ele já está mais inserido neste capitalismo, onde a gente precisa pensar que esse burguês, ele está em busca de lucro, né? Então, estamos no momento que o lucro, ele é muito bem-vindo, ele não é mais um pecado capital como era lá na Idade Média. O lucro é importante e, inclusive, a riqueza, ela já é vista até como uma qualidade. Porque lá na Idade Média, a igreja ela questionava a riqueza, né? A riqueza, o acúmulo de capital era considerado usura. Já nesse mundo muito mais próximo aí de um capitalismo, nós temos o acúmulo de riquezas muito bem visto. O trabalho sendo considerado, inclusive através das reformas que nós tivemos na igreja, o trabalho considerado como algo positivo. Então, se você é rico, é porque você é alguém bem-aventurado aqui na Terra. E se você trabalha, você também é bem visto aos olhos de Deus. Isso é uma forma também ideológica da igreja manter, né, essa sociedade. Voltando na tela, olha lá. Aí tem a expansão da fé cristã no colonialismo do século XVI. E no neocolonialismo, missão civilizadora. Então, olha só, esses dois argumentos, eles serviram para o mesmo fim, né, que é a exploração aí de colônias. No colonialismo europeu do século XVI, a igreja estava passando por algumas reformas e perdendo também, não era mais uma grande hegemonia ali na Europa. O que acontece? A igreja ela vem para a colônia, né, para as Américas, até para expandir a fé cristã. Né? Vocês se lembram que teve a catequização dos indígenas? Então, eles vêm aqui para a colônia para garantir fiéis. Então, é a expansão da fé cristã. A justificativa é essa. Estamos indo expandir a fé cristã no continente americano. Já no neocolonialismo do século XIX, o grande argumento é essa missão civilizadora. Né? O homem branco, a todo momento, ele se coloca como superior e ele está indo civilizar.
a África e a Ásia, né? Lembrando também que o maior, assim, o que a gente precisa deixar muito claro no neocolonialismo do século XIX é que ele se utilizou de argumentos pseudocientíficos, né? Então, qual que era o argumento? A justificativa é que o homem branco estava indo civilizar a África e a Ásia, e também tinha um argumento que foi apropriado do darwinismo, né? Vocês se lembram lá do darwinismo? Então, eles diziam assim, que algumas espécies eram superiores, então essas espécies superiores elas tinham que prevalecer ali, né, na Terra. Então, quais eram as espécies superiores de seres humanos? Os homens brancos europeus. Porque nem todo homem branco tinha essa superioridade que eles consideravam importante, né? Porque, por exemplo, aqui na América, os homens brancos ainda não tinham também esse privilégio todo. Bom, importante lembrar aqui, pontos importantes. Nós estamos falando do neocolonialismo da segunda metade do século XIX, certo? Esse neocolonialismo, ele tá ali, ó, intrincado com o imperialismo, que é o quê? Buscar áreas de poder em outras regiões. Então, um território que está ocupando outro território para explorar, certo? Nós sabemos que o pano de fundo, qual o motivo desse neocolonialismo? Foi a Revolução Industrial, a segunda. Porque essa segunda Revolução Industrial, ela traz novas demandas, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, certo? Mas para justificar essa ida do homem europeu até a África e a Ásia, utilizou-se alguns argumentos. Aí nós temos a missão do fardo do homem branco, a missão civilizadora, aí temos algumas teorias pseudocientíficas também. No final disso tudo, eu vou deixar aqui para vocês essa questão aqui. Gente, o material está todo completo lá no repositório. A gente vai falar da Conferência de Berlim, né? A Conferência de Berlim nada mais é do que os estados europeus, as potências europeias, repartindo a África em pedaços. Então, eles repartem. Então, vocês estão vendo de um lado, lá em 1880, a configuração do mapa ali da África. Em 1913, ele já está todo divididinho em potências, né? Então, o que acontece? A Europa, ela chega na África e reparte a África entre as potências. Eu vou pedir para colocar novamente o mapa na tela. Então, quais são as potências que estão representadas aqui no mapa de 1913? A França, Portugal, Espanha, Itália, a Bélgica, Libéria e Etiópia. Então, assim, nós temos aqui a configuração de uma África toda partilhada. Eles dividem e não é considerado, por exemplo, grupos étnicos, né? Aqueles grupos que, inclusive, eram rivais, foram colocados no mesmo lado, no mesmo pedaço. Grupos que não falavam a mesma língua ou tinham algum problema ancestral, eles foram todos colocados, né, no mesmo pedaço ali, foram divididos. Então, a Europa, ela chega na África e simplesmente partilha ali entre as grandes potências. E a gente começa a pensar na África, né? Que o resultado disso tudo, né, além de ser a Primeira Guerra Mundial, a gente pensar na África na contemporaneidade, tudo que acontece na África a gente pode colocar aí na conta também do neocolonialismo, né? Porque olha só, século XVI, eles vão até a África para colonizar. Século XIX, eles vão novamente para a África para neocolonizar. Então a gente começa a pensar aqui como que a África ela sofre com esse processo também. Não só a África, como a Ásia. E aí, um texto sobre o imperialismo, que está na página 207, que ele diz assim, ó, o imperialismo é o resultado do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Entre os anos de 1884 e 1919, a atuação do imperialismo europeu na África e na Ásia foi extremamente forte, submetendo povos à exploração, segundo os interesses das potências industriais. A presença dos colonizadores nesses continentes estendeu-se até 1960. Olha isso, gente, quanto tempo. No caso da África, o imperialismo europeu deixou marcas profundas, impactos sociais e econômicos que ainda hoje são sentidos. Então, olha só, professores, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada a todos que estão aqui comigo no chat, a Pro Márcia, a Pro Maria do Carmo, Pro Ari,
Professores, avaliem a nossa aula, o que vocês gostaram, pontuem, o que vocês não gostaram também pontuem, porque a nossa intenção é sempre fazer uma aula melhor. Obrigada a todos, um ótimo final de ano e até ano que vem. Tchau, tchau!